É isso aí. Racionalto tá fazendo o seu primeiro vídeo teste. E a gente tá aqui no Royal Palm Plaza em Campinas pro lançamento do novo Lifan 530. É o sedanzinho da Lifan. É um carro bem resolvido em termos de estilo e tal, e ele quer concorrer com os grandes do segmento, com o Voyage, com o Prisma, com o Logan, com o HB20S, com o Etios. E mesmo tendo uma estimativa de vendas baixa a princípio, mais modesta, dá para perceber pelo menos de cara sim que o carro tem bastante potencial para ganhar mercado, sim. Como não poderia deixar de ser, todo chinês investe na quantidade de equipamentos para poder chamar o consumidor. Esse aqui não é diferente, de forma alguma. Ele tem tudo aquilo que é normal: ar-condicionado, vidro elétrico nas 4 portas, o One Touch só pro do motorista, retrovisores elétricos, travas elétricas, alarme e abertura do porta-malas na chave, o que é bastante interessante. E tem uma porção de... Tá bom, a tiazinha do GPS tá me orientando aqui, mas eu já sei o trajeto. Então vocês vão ouvir a voz dela, essa voz simpática e suave, da tiazinha do GPS, que sinceramente eu não sei o nome dela. Eu costumo chamá-la de Ana Maria. Ana Maria vai falar conosco de vez em quando. Pois bem, o que esse carro aqui tem bastante também são gadgets. Ele tem uma central multimídia bem legal mesmo. Quando o Racionalto avaliou o SUV X60, foi um pouquinho difícil pra gente conseguir encontrar algumas coisas. Por exemplo, naquele SUV eu não consegui desabilitar o volume do áudio, deixando apenas a narração da Ana Maria, do GPS. Nesse aqui eles já me ensinaram um outro atalho diferente. Esse aqui parece que é um pouquinho mais avançado, o que já é um plus. Mas de todas as formas, a central multimídia é bem completa mesmo. Tem Bluetooth, tem o GPS, tem entrada auxiliar, tem USB, o rádio também é bem interessante. A qualidade sonora não vai dar para ser avaliada agora, porque senão vocês não vão conseguir me ouvir. Mas numa outra oportunidade, assim que a frota de imprensa já tiver composta, aí dá pra gente fazer melhor, dá pra gente conseguir uma avaliação completa e de repente até gravar um vídeo melhor pra vocês. Tudo bem, Ana Maria, muito obrigado. A questão da segurança aqui no Lifan 530 também foi levada a sério. ABS com distribuição eletrônica de frenagem, freios a disco nas 4 rodas. Aqui atrás você tem um sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, o que é bem legal. Eu tenho 2 filhos e isso para qualquer consumidor que tenha filhos é bastante importante. Filhos pequenos. 4 encostos de cabeça, os 4 reguláveis. Enfim, o carro ele é bem servido em todos os aspectos que vocês podem pensar, em termos de equipamentos, em termos de itens de série. Tem opcionais? Tem opcionais. Isso não costuma ser comum em carros chineses. Bancos revestidos em couro, como os desse aqui, que vocês estão vendo aqui. E as luzes de LED diurnas, que também tem um nomezinho específico dado pela Lifan, mas não deixa de ser mais um equipamento de segurança também. Quanto melhor a visibilidade do carro, inclusive durante o dia, quanto maior a visibilidade, melhor. Esse carro aqui tem isso. E esse pacote de opcionais, ele é oferecido por um preço aproximado de R$2.000, além do preço do carro, R$2.000, R$2.500, se eu não me engano, acima do preço do valor do carro. Vire à esquerda. De série, o carro não vem com bancos de couro, ele vem com bancos revestidos em tecido.
E também não vem com a central multimídia, ele vem com um aparelho de som que é completinho, que tem tudo que você possa precisar, tem CD, tem conexões auxiliares, etc e tal, mas não tem a central multimídia, essa central com o display touchscreen que esse aqui tem. A gente vai dar uma olhada agora no desempenho do carro, depois de passar esse trecho aqui, que é um trechinho estranho. E a propósito, eu queria entender por que o GPS me mandou vir por aqui, porque eu acabei de ver que o GPS errou. E o interessante é que eu conheço a cidade melhor do que o GPS. Mudança de rota. Tudo bem, mudança de rota, Ana Maria. Vamos mudar de rota e vamos acertar agora dessa vez. E então, pegue curva acentuada à sua direita. Eu não vou conseguir. Os erros das gravações. Isso aqui vai para os extras. Não faz mal, não faz mal. O motor do carro, o motor que a Lifan oferece, é um motor 1.5, 16 válvulas, com sistema variável, comando variável de válvulas. Melhora a quantidade de torque em baixa rotação, que geralmente motores multivalvulados eles não costumam ter muita puxada em baixa rotação. Não é o caso desse aqui, parece que ele puxa bem em baixa rotação também. É um pouquinho ruidoso, mas ainda não deu pra gente perceber direito a quantidade de ruído que ele emite. Mudança de rota. Porque ainda estamos rodando num trecho urbano. Quando a gente pegar a estrada, vai dar pra gente saber melhor como é que o motor se comporta em termos de ruído. De todas as formas, é um motor bem moderno, ainda não é flex, o que é uma pena. Tem a taxa de compressão bastante conservadora, de 10/1. Vire à direita. Mas isso é para possibilitar o uso de qualquer tipo de gasolina, tanto a gasolina comum, com 22% de álcool, quanto a gasolina aditivada e a gasolina premium também. Qualquer tipo de gasolina pode ser usada aqui, tranquilamente, sem problemas. Mantenha-se à direita. E é um motor que gera 103 cavalos de potência e pouco mais de 13 kg de torque. É suficiente para você andar legal na cidade, é suficiente para você fazer uma viagem dirigindo normalmente, claro que é. Mudança de rota. Não vai te permitir nenhum arroubo esportivo, nada assim. E nem é essa a proposta do carro também. Se você considerar o público-alvo desse tipo de carro, que são sedãs compactos, familiares com uma capacidade razoável no porta-malas, não adianta pensar que esses carros, mesmo tendo desenho um pouquinho esportivo, são carros esportivos em si. Não são. Esse aqui, principalmente, não é mesmo. A suspensão é macia, aparenta ser um pouquinho ruidosa, mas a gente tem que considerar também que tem uma sacolinha aqui com um presentinho que nós ganhamos da Lifan, então isso pode estar fazendo mais barulho do que a suspensão. Mesmo assim, não parece ser uma suspensão bem resolvida. E então, vire à direita. Ela é macia, absorve bem as irregularidades do asfalto. E o motor, como vocês ouviram agora, eu acredito que vocês tenham ouvido, o motor tá um pouquinho ruidoso. Nas acelerações ele é um pouquinho ruidoso, parece um pouco áspero em funcionamento. O que nos deixa um pouquinho de dúvida em relação à quantidade de material fonoabsorvente que eles colocaram ali no cofre do motor. Há de se perguntar se isso não seria incômodo numa viagem mais longa, com o carro numa rotação um pouco mais alta. A gente vai verificar aqui a quantas rotações o motor chega em velocidade de cruzeiro, 100 km por hora, 110 km por hora, e vamos ver se isso é incômodo ou não. A princípio o carro está agradando. Não é o carro mais espaçoso do mundo, mas há que se considerar também que eu tenho 1,90 m. Com esse 1,90 m aqui, vai ser bem difícil achar um sedã compacto que me caiba direitinho. Na apresentação do carro, o responsável pela engenharia,
ele foi bem enfático em falar que a parte interna do carro, especialmente os bancos, a arquitetura interna, foi toda projetada para poder vestir o motorista. E eu preciso confessar para vocês que eu não tô bem vestido agora. Não tô mesmo. Eu tô me sentindo... Esse banco não abraça bem, eu tô achando o banco um pouco estreito. Também tá certo que eu não sou um cara de estatura mais baixa do mundo. Olha, estável pra caramba, fez curva gostoso ali. Mas é ruidoso sim, é ruidoso. O motor poderia ser um pouquinho menos áspero e poderia haver bem mais revestimento sim, porque tá incomodando. A gente consegue sentir invadindo aqui a cabine o barulho do motor sem dó. E a gente ouve também bastante barulho de rolagem dos pneus, um pouquinho de barulho de vento. Isso poderia ser diferente. O ar-condicionado tá ligado, mas o ar-condicionado tá ligado no mínimo para não atrapalhar a minha conversa com vocês, meu papo com vocês. Em termos de desempenho, ele é bastante aceitável. Eu tô agora a 100 por hora. O que mais se ouve aqui dentro, na verdade, é uma mistura de ruído de vento com... É uma mistura dos três: ruído de vento, ruído de rolagem e ruído do motor. Isso, apesar de o carro estar o motor está girando a pouco menos de 3.000 rotações. Mesmo assim, não é o motor mais silencioso, não. Uma coisa que eu gostei, aqui em especial, foi do layout interno. Ele é simples, não é nada extremamente sofisticado, não, mas é moderno. A gente tem a tendência de achar que carro chinês é despersonalizado. A gente gosta daquela sensação de entrar num carro e já saber a marca do carro, porque se você, especialmente aquelas pessoas que são fãs de determinada marca, alguma coisa assim, elas gostam de encontrar o DNA da marca no carro. Aqui no Lifan 530 não é bem o caso. Você não vai entrar no carro e vai determinar imediatamente: olha, estou num Lifan. Especialmente porque o layout interno desse carro aqui é bem diferente do layout interno do SUV X60. Então, nem se a gente quisesse, a gente conseguiria vincular apenas visualmente um carro com o outro. Não dá. Por outro lado, ele é bem resolvido. Ele é moderno. Aqui no meio, esse aplique imitando o alumínio que tem aqui no cluster central, ficou bem legal. Os encaixes são aceitáveis. Aqui embaixo tem uma tampinha. Essa tampinha oculta um nicho pequenininho, a entrada USB, eu acredito, não dá pra ver daqui agora, mas quando você fecha, você consegue perceber que tem uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é bem mais rente aqui a moldura plástica do que do lado esquerdo. E do lado esquerdo, se eu quiser colocar inclusive uma régua enfiada aqui, uma régua daquelas mais grossas, eu consigo enfiar naturalmente aqui, ó. Tem um vão aqui bastante considerável, ó. Retomada de velocidade em quarta marcha. Fui obrigado a frear de uma vez porque um caminhão resolveu entrar na minha frente, e já deu pra ver as duas coisas. Ele retoma bem, tem um desempenho bem aceitável, bem coerente, tanto com a cilindrada quanto com a quantidade de torque disponível e com a proposta também. Ele não precisa andar mais do que isso. Já é mais do que suficiente para proporcionar ultrapassagens seguras, para não deixar ninguém desesperado no momento de ultrapassagem. Ó, redução para terceira. Titubeou um pouquinho. E o motor grita sem dó. Ele grita sem parcimônia. Esse, sinceramente, timidez não é com esse motor. Rodando em asfalto bom, ele é bastante estável.
apesar de estar ouvindo ruídos, etc e tal, eu não sinto tendência nenhuma do carro a flutuar, navegar, nada disso. O acerto de suspensão ficou bem interessante mesmo. Ó, soltei a direção ligeiramente, o carro mantém a trajetória sem problema, bem alinhado. Mas vamos continuar falando daqui de dentro. Os bancos com revestimento em couro ficaram bem legais, as costuras são bem feitas. O couro poderia ter uma aparência um pouco melhor. Eu acredito que se fosse um couro talvez um pouquinho mais brilhante, eu consideraria a aparência um pouco melhor. Não significa que esse aqui seja um couro de aparência ruim. É um couro natural. Disse também o responsável pela engenharia que as partes que ficam em contato com o nosso corpo são compostas em couro 100% natural. E as outras partes que são revestidas eventualmente em couro tem uma composição de 50% de couro e 50% de material sintético, o que é bem interessante. Uma coisa que eu não gosto, e isso porque atrapalha a visibilidade, são os reflexos que ficam aqui em cima do painel. O sol está incidindo aqui, de certa forma, e o brilho do plástico aqui, apesar de ser um plástico de boa aparência, até lembra um pouquinho também o revestimento emborrachado, até lembra um pouco o couro também dos bancos. Só que brilha. E isso, se o sol estiver incidindo um pouquinho, na hora que o sol descer um pouco mais, provavelmente o reflexo aqui vai aumentar. Numa viagem longa, isso também certamente daria um pouquinho de dor de cabeça, incomodaria a vista. Então disso eu não gostei. Eu já tinha falado que os bancos não são tão espaçosos quanto parecem, não vestem tão bem. Há que se considerar que eu sou um cara um pouco largo, mas isso também não é motivo, porque existem carros que são compactos como esse, mas que tem um melhor aproveitamento do espaço dos bancos. Ó, há um espaço aqui na lateral que poderia ser aproveitado para poder alargar um pouquinho os bancos. Eu precisei buzinar, porque tem uma pessoa que me perdeu de vista no seu retrovisor. A buzina, você viu que tem um barulhozinho, barulho legalzinho? Gostei do barulho da buzina. Buzina de 2 tons, interessante. Gostei, achei interessante. O velocímetro, na minha opinião, poderia ser maior. Não que não dê pra gente ver, não que a visualização seja tão ruim assim. Mantenha-se à direita. Mas se fosse maior, melhoraria um pouco. Não posso falar a respeito da iluminação do painel, porque ainda está de dia. Mas isso também vai ser averiguado um pouco mais adiante, quando a gente tiver a oportunidade de fazer uma avaliação completa do sedã. A propósito, a marca ainda não deu previsão para disponibilização do carro para a imprensa. As vendas vão começar depois do Salão do Automóvel, que acontece agora já a partir do dia 30 de outubro. Mas todas as concessionárias já estão abastecidas com carro para test drive, o que é bastante interessante. Quanto mais as pessoas conhecerem sobre um produto, melhor. A julgar pela quantidade de equipamentos que tem nesse carro. Tem uma coisa também sobre a qual eu não falei. Tem um computador de bordo que tem poucas funções, mas essencialmente é o que as pessoas precisam, que elas acessam. Consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, odômetro. São informações básicas que você pode encontrar num computador de bordo. As informações são acessadas por meio de botões aqui mesmo no painel. Mas enfim, continuando a falar a respeito do painel, há espaço aqui para se fazer os mostradores maiores. E se fossem maiores, a visualização melhoraria também. A faixa vermelha começa ali nos 6.500 rotações, mas nem é preciso chegar tanto lá. Antes disso, bem antes disso, você já tem torque suficiente para você conseguir uma condução sem susto, sem nada disso. A gente vai fazer o retorno aqui agora.
conseguimos nos encontrar, não te falei? A Ana Maria tá conversando aqui, mas eu nem prestei atenção nela. Ó, tô em quinta marcha. Quando você pisa, você ouve que o motor responde, mas o carro em si ainda titubeia. É sinal de que você vai precisar trabalhar um pouco com o câmbio para poder ter um desempenho um pouco melhor caso necessário. Se você precisar fazer uma ultrapassagem, não adianta, não conte com torque em tão baixa rotação e nem conte com ultrapassagens assim muito ágeis usando só a quinta marcha. Você não vai conseguir. O câmbio é bem escalonadinho. Eu achei os engates bem macios. Acho que o curso da alavanca é um pouco longo, pro meu gosto. Gostaria de uma alavanca com um curso um pouquinho mais curto, mas não incomoda não, ó. Os engates não são crocantes, nada disso. Aliás, um parêntese, eu já escrevi em outras matérias sobre câmbios que eu achava que eram crocantes. E teve gente que me perguntou, o que é isso, um câmbio crocante? É só você se lembrar do barulho que um câmbio faz quando ele é crocante. Na hora que você vai passar a marcha, você vai ouvir croque, croque, pra tudo quanto é lado. Isso é um câmbio crocante. É diferente, na minha opinião, de você falar sobre um câmbio duro. Porque tem câmbio que é mole e crocante. Tem câmbio que é duro e silencioso. Esse é um câmbio mole e nada crocante. As trocas de marcha são silenciosas. Tá vendo? Ó, o curso da alavanca é um pouco longo. Você tem que esticar o braço lá longe para você conseguir engatar a quinta marcha. Vamos fazer o retorno aqui pra gente voltar lá pro hotel. Ó, um trecho bem ruinzinho aqui que dá pra ver um pouquinho também do trabalho da suspensão. No retorno o asfalto está bem mal conservado. E tanto a suspensão dianteira quanto a traseira, a suspensão desse carro inclusive, ela não é das mais modernas não, mas ela é bem resolvida. A dianteira é McPherson, a traseira é por eixo de torção, mas o acerto dinâmico ficou interessante. O carro é bem grudadinho, bem firmezinho nas curvas, não navegou. Eu vou ver se eu consigo fazer uma curva um pouquinho mais, de forma um pouco mais dinâmica ali na frente, retornando para Anhanguera, para poder falar para vocês sobre o comportamento do carro nessas curvas mais fechadas. Ninguém aqui está pensando em dirigir de forma esportiva não, mas a gente tem que considerar que é sempre possível que você encontre uma curva mais fechada no seu caminho. Se você não conhece uma estrada, por exemplo, você pode acabar encontrando uma curva fechada e o carro que é imprevisível demais ou que tem muita tendência a sair de traseira ou sair de dianteira, pode acabar deixando o motorista inseguro. Esse é o objetivo de você tentar entrar num carro, entrar numa curva com um carro um pouco mais rápido quando você está testando um carro. E é isso que a gente vai tentar fazer ali na frente agora. Ó, vou tentar fazer uma retomada. Mais uma vez, como vocês podem ver, o barulho do motor vem sem dó. O carro responde gostoso. Aqui é uma descida. Não é o carro mais ágil da face da terra, não é. Mas repetindo o que eu já disse ali um pouquinho antes, é suficiente. É suficiente. Pegamos uma subida aqui, melhor reduzir. Ó, em quinta marcha, eu precisei frear aqui um pouquinho, mas eu peguei um trecho ali em quinta marcha. Ele não ganha velocidade, mas ele também não perde velocidade. Então, isso é interessante para você ficar ciente de que o carro ele vai se comportar bem na estrada, sem muitas reduções. Isso se você estiver andando em velocidade normal, numa viagem tranquila, respeitando os limites da via. A minha tentativa de fazer uma curva um pouquinho mais dinâmica fracassou, porque eu acabei pegando um caminhão. Nós pegamos um pouco de trânsito aqui agora, e um caminhão gigantesco resolveu fazer uma ultrapassagem na curva. Acelerando na curva, o carro permanece firme, não tem desvio, não tem tendência a ter desvio de trajetória. Enfim, o trabalho da suspensão é digno de elogio. A direção é bem firme, ó. Não gostei do curso do ajuste da coluna de direção.
Eu tô dirigindo aqui com o banco na posição mais baixa, com a direção, com a coluna de direção na posição mais alta, e ainda assim eu tô me sentindo alto demais no banco com a direção baixa demais. Poderia ter maior amplitude. E outra coisa que eu não gostei foi que na hora de tentar ajustar, a coluna de direção simplesmente despenca, faz pof. Não existe nenhum tipo de batente, não tem, sabe, não tem não tem algo que segure a direção. Ó, agora eu consegui fazer uma curva um pouquinho mais rápido e o carro é bem estável mesmo, bem gostoso nas curvas. Essa subida aqui que eu tô pegando agora costuma dar sempre bastante tráfego. E foi como eu falei pra vocês logo ali atrás, ele não ganha velocidade em quinta marcha, mas ele também não perde. Tem potência suficiente. Ó, os freios são bem modulados. A Lifan foi muito feliz em adotar freios a disco nas 4 rodas. O carro, você sente que o carro freia por igual, não dá aquele mergulho de dianteira. Eu vou desligar o ar-condicionado. E ó, você já nota que com o ar-condicionado ele perde bastante potência. Eu desliguei o ar e nota-se imediatamente o ganho de potência. Imediatamente. Sem o ar-condicionado ligado, o carro é muito mais ágil. Não muito mais ágil, mas ele é mais ágil. Consideravelmente mais ágil. Pronto, melhorou. A direção elétrica também ficou muito bem acertada. Nas manobras ela é bem levinha mesmo. E agora em velocidade, você nota que ela tá bem firme. Não trepida. Ó, não tem nenhum tipo de trepidação. Agora é interessante notar que o motor, esse mesmo motor aqui que já foi dito que ele é barulhento, ele não tem um funcionamento áspero. Não parece ter um funcionamento muito áspero, porque a gente não sente vibração em nada. Você não sente vibração dentro do carro, proveniente lá do cofre do motor, nada disso. Por outro lado, você ouve esse ruído áspero que incomoda. Aqui em cima tem um reloginho digital e tem também um marcador de temperatura. Isso poderia mudar, porque a visualização disso aqui é bem ruim. Eu tô tentando me desculpe. Eu tô tentando observar aqui, visualizar, e o reflexo que vem do para-brisa aqui para cima também obstrui um pouquinho, impede um pouco a visualização perfeita disso aqui. Então, dependendo do ângulo eu consigo ver bem, dependendo do ângulo eu não consigo ver bem. O que não deixa de ser também interessante você ter um reloginho, um termômetro, marcador de temperatura, né? Não um termômetro, me desculpem. Eu ainda só me pergunto por que as pessoas insistem em usar esse layout de relógio Casio da década de 80 ainda, que existem tantos mostradores que são mais modernos e que não tem alto custo, que poderiam ser colocados dentro dos carros, mas não, o reloginho Casio permanece ali. Eu particularmente acho feio. Enfim, esse é o Lifan 530. Já estamos perto do fim do nosso test drive. Tem tudo para agradar. Tem tudo para agradar. E tem mais, tem uma coisa que eu ainda não falei para vocês. O preço. Cara, o preço tá bastante agressivo, hein? A gente sabe que dentre os sedãs compactos nacionais, com o preço que você compra esse carro aqui, incompletinho do jeito que ele é, você não compra quase nada. Você compra um sedã 1.0 completo, ou você compra um sedã 1.6 dos modelos mais simples,
básico, no máximo com direção hidráulica, talvez ar-condicionado, talvez, nem sempre, mas sem vidro elétrico, sem trava elétrica, nenhum gadget. E você só vai contar agora com airbag ABS porque a lei manda, mas não passa disso. Agora, esse carro aqui, ele tá sendo comercializado, ele vai ser comercializado por menos de 39 mil reais, 38.900, em torno de 38.900 reais. E a versão completa, essa é a versão básica, né, que vem com bancos em tecido, que não tem a central multimídia, e nada disso. Se você quiser colocar a central multimídia, que inclui uma câmera de ré, e eu nem falei isso pra vocês, olha aí, ó, mais um plus. A central multimídia com câmera de ré encarece o carro em mais 2 mil reais. E aí você tem, por exemplo, um carro básico, mas que de básico não tem nada, por 38.900, 38.990, algo assim. Ou você tem um carro com uma central multimídia bem completa com câmera de ré por 40.990. E se você ainda quiser colocar outros opcionais, que são os únicos opcionais desse carro, você pode colocar ainda bancos em couro, revestidos em couro, e os LEDs diurnos, que além de deixarem o carro mais bonito, melhoram a visibilidade durante o dia. E aí você vai pagar mais uns 2 mil reais, mais ou menos assim. É um carro com motor 1.5, com 103 cavalos de potência, bem acertado dinamicamente, em termos de suspensão e direção. Tem um motor um pouco ruidoso, mas isso a gente se acostuma. Não deixa de incomodar, mas a gente se acostuma. E é preço de sedã 1.0, nem tão completo assim. É isso aí. Mais um chinês que não quer ser mais um chinês. Lifan 530. Estamos chegando aqui no hotel novamente, terminamos o nosso test drive. E é isso aí, galera. Acompanhe as nossas postagens lá no Racionalto. Digite www.racionalto.blogspot.com ou acesse a nossa página pelo Facebook, facebook.com/racionalto. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abração. E é isso aí.